Porque muitas vezes a gente costuma focar muito mais em eventos e em coisas negativas do que nas coisas positivas. E por que eu estou trazendo esse vídeo para vocês? Eu estava lembrando agora há pouco de um evento ou de um conjunto de eventos que aconteceram comigo há muito tempo. Quando eu era um aluno de física ainda, eu era um aluno de física bacharelado, estava fazendo uma apresentação, eu estava lá no auditório, o auditório tinha cerca de 30 pessoas, entre essas 30 pessoas tinha professores, tinha os avaliadores, que era um projeto de iniciação científica, tinha outros alunos, tinha o resto da galera das equipes que iam apresentar, enfim, tinha umas 30 pessoas ou talvez um pouco mais. O experimento que eu levei lá é um experimento bem interessante, feito de material reciclável. Só para vocês terem uma ideia aqui, não se atente muito nessa questão técnica, mas só para vocês terem uma ideia. Foi feito de latinha, aquela latinha de cerveja, de refrigerante de alumínio, fio de cobre, papel, eu usei água sanitária como aditivo e usei sal. E nisso era possível construir uma bateria. Essa bateria eu ligava em paralelo com outras baterias do mesmo tipo, tinha cerca de 5 baterias, e com isso eu conseguia ligar tanto luzes LEDs, eu conseguia ligar também motores e eu conseguia inclusive fazer funcionar um braço eletromecânico que era feito de servomotores e que ele tinha uma garra que pegava coisas ali. Enfim, tinha todo esse aparato aí. As pessoas que estavam lá ficaram encantadas, né? Muita gente não tinha visto aquilo, sobretudo os alunos. Alguns professores ficaram curiosos, perguntaram coisas, enfim, foi bem legal no início. Ou seja, eu tive um pico de coisas positivas ali enquanto eu estava fazendo essa apresentação. Entre essas cerca de 30 pessoas, eu acho que 10, 12 delas interagiram, engajaram com o meu experimento. E elogiaram, inclusive, né? Inclusive elogiaram, mas teve um professor que começou a fazer perguntas. Olha só, cerca de 12 pessoas ali elogiaram, engajaram positivamente. E um só professor, que ele perguntou, eu lembro até hoje que ele perguntou: Claudemir, como é que você mediu a corrente aí? Quanto deu de corrente? E eu respondi para ele que eu não estava focado em medir a coisa, né? Eu estava focado em fazer funcionar e tudo, não estava muito atento para isso. Ele fez algumas observações, falou da importância de medir as coisas, falou que como a gente estava num projeto científico, era importante eu ter todas as medidas de voltagem, do que é possível fazer e não só a aplicação dentro disso. Foi uma aplicação, foi uma crítica importante? Com certeza foi uma crítica importante. Porém, naquele momento, eu esqueci tudo que era positivo e a minha mente entrou no modo negativo. Isso meio que me abalou. Entende? Então a gente já está voltando aqui à pergunta do início. Porque muitas vezes, em muitas situações, a gente foca muito mais nas coisas negativas do que nas coisas positivas. Nesse primeiro caso que eu estou trazendo para vocês, vocês viram que eu esqueci, ou deixei para lá, ou ignorei mais de 10 pessoas que estavam elogiando, que estavam falando positivamente, que estava trazendo positividade, e eu foquei numa só que trouxe uma negatividade que é construtiva. Inclusive, isso me deixou tão atento nos próximos anos que mesmo depois que comecei a trabalhar com marketing, comecei a trabalhar dentro do audiovisual, enfim, dentro dessa área de negócios, e uma frase que combinou bem com essa foi uma frase de Peter Drucker, que é conhecido como o pai da administração, que ele diz o seguinte: aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. E isso conversa muito também com o lado da física, da engenharia, entende? Mas naquele dia, naquele momento, eu foquei e foi como se eu tivesse levado para o lado pessoal, entende? Aí eu passei um tempão para digerir. Inclusive, esse experimento e outros experimentos que a gente estava desenvolvendo no laboratório levou a gente para a maior feira de ciências do estado na época.
aquele comentário negativo, ele me fez prestar atenção. Eu fiz essa medição depois em casa, enfim, já levei para a Feira de Ciências tudo certinho. Eu não sabia, mas eu estava concorrendo naquele dia, naquele exato dia, pelos avaliadores a uma premiação acadêmica. Isso me levou a ter uma estrelinha ali no meu currículo Lattes. Enfim, o comentário negativo, ele levou a coisas positivas. E a gente já vai entender mais na frente o que eu acho disso. O que eu acredito que acontece e por que isso acontece. Beleza? E, enfim, essa situação de você focar na negatividade, ela já aconteceu em muitas outras áreas da minha vida, em épocas diferentes. E eu vou provocar vocês, a partir de agora, a vocês olharem também para esse lado aqui. E vocês saberem jogar esse jogo. Trazendo outros exemplos de como a gente se importa muitas vezes mais com o que é negativo do que com o que é positivo. Certa vez, em um dos canais de YouTube, que eu não apareço, mas eu trabalho nele, eu estava no início desse canal e todo dia eu tinha 5, 10 inscritos. E certa vez eu fui olhar e tinha um inscrito a menos. E esse inscrito a menos me deixou mal, assim, eu fiquei, caramba, por quê? Ou seja, eu esqueci, eu ignorei a quantidade de pessoas novas que estavam entrando e foquei nessa questão negativa. Certa vez, quando eu estava trabalhando de coprodutor, para quem não sabe o que é coprodutor, é alguém que fica no bastidor ali, enquanto a pessoa aparece na câmera, como eu estou aparecendo aqui. E o que acontece? A gente estava vendendo alguns infoprodutos e todo dia a gente tinha 3, 4 vendas, fora a época do lançamento. E de vez em quando, de vez em nunca, uma pessoa pedia reembolso. E isso me deixava nervoso, eu ficava puto da vida quando isso acontecia. Ou seja, eu estava ignorando o saldo positivo e focando no quê? No saldo negativo. Ou seja, focando na negatividade. Refletindo aqui, eu consigo trazer vários exemplos. Quando eu pegava frete, o cara me roubou R$5 e isso me deixou puto por semanas. E o que acontece? Se eu for pensar racionalmente, todo domingo eu fazia muito mais do que isso. Então foi esse contratempo que meio que me abalou. E certamente coisas desse tipo abalam você. Outro exemplo disso é quando eu tinha 10 anos. Eu vendia caju, vendia frutas e eu vendia uma quantidade de cajus por R$1. Os meus clientes já conheciam essa precificação. E eu tinha a quantidade fechadinha para ir para casa e o cara pegou um caju, roubou um caju. Eu levei isso por bastante tempo e anos depois eu encontrei esse cara na rua e aquilo ali ainda ficou meio que no coração, assim, eu pensando, cara, esse cara, ele me roubou. Esse cara é um ladrão. Esse cara estragou meu dia. Entende? Em compensação, eu passei anos trabalhando no comércio e o meu saldo sempre foi positivo. Então, qual é a reflexão que eu quero trazer para vocês, para levar para a vida, para os negócios? É que, por mais que você tenha saldo positivo, essas eventualidades negativas, elas vão acontecer e é importante para a gente. Porque eu acredito que tudo que a vida nos dá é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução. Então, isso ajuda a deixar a gente mais forte. Mas, Claudemir, de onde vem essa questão aí do ser humano, ele se importar tanto com esse lado negativo? Muitas vezes a gente se importa muito mais com essa parte negativa, a gente ignora o saldo positivo. Por que isso acontece? Para a gente entender por que nós, seres humanos, nos importamos tanto com esse lado negativo dessas eventualidades que vão acontecer, esses saldos negativos, isso vem da nossa ancestralidade. É um instinto, é uma coisa que foi construída dentro da formação da nossa cabeça, do nosso cérebro. Se vocês voltarem aí alguns milhares de anos, a gente não estava vivendo em sociedade, organizado, meio que protegido de animais, de feras, de perigos da natureza. Então, qualquer coisa negativa podia ser o fim, poderia significar a nossa sobrevivência. Então, o nosso cérebro, ele evoluiu para a gente prestar atenção nisso. Como a gente vive em sociedade, a gente não precisa se defender o tempo todo de bicho, de uma pedra que pode cair, de um cataclismo que pode acontecer a qualquer momento, isso ainda fica latente. Então, o que a gente pode fazer é tentar desenvolver uma racionalidade, estar alerta para prestar atenção que
quando acontecer algo negativo, isso não significa a nossa morte. Pode ser um momento de baixa, simplesmente. Então, quando você presta atenção, quando você observa que aquilo ali não é racional, por quê? Porque a gente vive em sociedade, o contexto é outro, a gente consegue ter ferramentas mentais para a gente conseguir não se abalar, não entrar no estado de negatividade, não mudar o nosso estado mental, não parar, não se assustar, não ser afetado por medo. Por quê? Porque aquilo ali é só um momento de baixa. Como todos esses que eu trouxe da minha experiência pessoal. Tanto quando eu era um estudante de física, depois quando eu estava vendendo online, na época de reembolso, um inscrito a mais a menos, quando o cara roubou um caju meu e também quando o cara me roubou R$5. Entendeu? Isso me afetou na época, mas é um saldo negativo. E faz parte, é uma despesa. Eu gosto de olhar isso aí como uma despesa da vida. Vai acontecer isso. Mas vai acontecer isso para testar a gente, se a gente está forte o suficiente para a gente continuar ou se a gente não está preparado e isso vai frear a gente. Então, a reflexão que eu quero deixar para vocês hoje é vocês olharem com carinho sempre que acontecer algo negativo. E não ser parado por isso, olhar com racionalidade. Observe que sempre que acontece isso, a gente leva para o lado emocional. E pior, muitas vezes a gente leva para o lado pessoal. Entende? Então, é essa reflexão que eu queria trazer para você hoje. Eu espero que você não só assista esse vídeo, mas você reflita e use isso aí para construir suas próprias ferramentas mentais, para que quando chegar esse tipo de eventualidade negativa, isso não abale você, não derrube você e principalmente isso não pare você no seu objetivo, seja para negócios, seja para sua vida, seja para algum projeto que você esteja construindo. Tranquilo? Então é isso. Se você é novo por aqui, é a primeira vez que você está aqui no canal, eu convido você a se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, sugerir algum tema que eu possa trazer para aqui e deixar o seu feedback. E dizer principalmente, né, comentar aqui nos comentários que você chegou até o fim. Que você é uma pessoa que termina as coisas que você começa. Beleza? Então valeu pela companhia e a gente se encontra no próximo vídeo.